Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Esta semana nós seguimos recebendo os prefeitos das principais cidades da região metropolitana. E hoje o nosso convidado é Marcos Soliva, prefeito de Guaratinguetá. Hoje ele faz aqui um balanço desses pouco mais de 3 anos de governo e as propostas para 2020 que está em curso. Ao meu lado aqui na bancada, mais uma vez, mais uma semana, jornalista Elcio Costa. Prefeito, obrigado pela presença. Eu não tenho como não começar falando do Covid-19, o coronavírus que está aí mexendo com o dia a dia de todo mundo. Em Guaratinguetá, ações já tomadas, o que o senhor espera? Até onde vai e até onde vai atingir a prefeitura, o Caixa, essa pandemia de coronavírus? É uma grande preocupação, não só da nossa cidade, mas de um país, de um mundo inteiro, com relação à velocidade com que o vírus é propagado. Então, essa é a grande preocupação, porque se você não toma atitudes, e isso tem que ser tomado em cada núcleo, em cada município, cada governo, governo do estado, União, e a gente tem que tomar as medidas necessárias, sabendo que muitas das medidas são até restritivas à circulação de pessoas, e isso reduz o consumo do comércio, a produção industrial, e isso é preocupante porque a gente, a partir do momento que tem essas medidas tomadas, nós temos que enxergar também o lado da cadeia produtiva em si, a empregabilidade que entra em risco, o faturamento das empresas, né, que começam a gerar prejuízos, e aí isso pode desencadear um processo muito ruim e que demora muito tempo para se recuperar. Depois que você desacelera uma economia, para você reaquecer novamente, demanda mais tempo, até depois de passado um período aí dessa crise do coronavírus, que é gravíssima, como eu já disse, pela propagação, pela velocidade com que ele cresce. Então nós tivemos que tomar as medidas, aquelas fundamentais, suspensão das aulas essa semana, não definitivamente, mas assim, facultado aos pais mandarem seus alunos para a escola ou não, mas a partir do dia 23 já suspensas as aulas. Não adianta suspender as aulas se não tomarmos medidas restritivas à aglomeração de pessoas, por isso já decretamos o fechamento de parques municipais, porque as pessoas deixam de ir à escola, vão para o parque, pessoas deixam de ir à escola, vão para clubes, vão para shopping. Então tem que haver a conscientização da população acima de tudo, e essa população é que tem que estar conscientizada. E a conscientização vem através das medidas oficiais e que são propagadas pelos meios de comunicação, pelos governos, né, municipal, estadual, federal, onde a gente está colocando, além das escolas, nós estamos colocando restrições a transporte coletivo, não permitindo as pessoas no transporte municipal, dos circulares, andarem em pé, né, porque normalmente você olha os ônibus lotados, as pessoas vão em pé. Os alternativos, né, complementares, também com meia lotação, nós estamos passando isso em decreto, o motoboy também com restrição ao transporte de passageiros para os motoboys. Prefeito, Guaratinguetá ele é um centro de comércio regional, na região do Médio Vale, ali também na região do Vale Histórico. Que impacto o senhor acha que vai sofrer o comércio da cidade com essa questão de menos gente circulando, restrições de circulação, restrições de acesso, aglomeração? Bom, primeiro, Elcio, é a queda imediata da atividade comercial. Faturamento das empresas sofre imediatamente queda. É comércio, é prestação de serviço, né, até com consultórios médicos, clínicas, academias, clubes, tudo começa a dar uma diminuída significativa nesse movimento do comércio, e para isso a gente tem que tomar medidas em que se diminua esse risco de fechamento de empresas. O que o município pode fazer nesse sentido? Primeiro, buscar aquele que é o foco principal, que é evitar aglomeração. O que nós propusemos à Associação Comercial, e estão discutindo lá, é a flexibilização de horário. Você pegar o horário de entrada no comércio, as pessoas entram normalmente 8h45, o comércio abre às 9h, mas se a gente começar a pegar a flexibilização, começam os funcionários a chegar às 7h45, 8h45 e 9h45, em 3 etapas, e aí você pode estender
a abertura e fechamento, quem abre mais cedo, fecha mais cedo, quem abre mais tarde, fecha mais tarde, evitando aquela aglomeração em pontos de ônibus, quando as pessoas estão indo do serviço para casa. Normalmente você pega por volta das 6 horas da tarde, os pontos de ônibus lotados, os ônibus lotados, os transportes coletivos lotados. Isso está proposto ou está acertado, prefeito? Isso está proposto para a associação comercial, para que eles possam já debater um formato de implantação. Conversei com o Ministério Público hoje, definimos aí através do Ministério Público algumas medidas importantes, né, dessas do transporte coletivo, do aplicativo, velórios, por exemplo, velórios não pode ficar lotado, velórios com 10 pessoas internas dentro do ambiente. No caso de morte de algum cidadão aí por coronavírus, a urna lacrada para evitar de qualquer risco de contaminação. Tem medidas que nós já passamos por decreto de recomendação, que é fechamentos de clubes, salões de festas, eventos, academias, cinemas, escolas de idioma, computação, de qualquer outros cursos, bem como a realização de cultos religiosos, a restrição de eventos e festas de qualquer natureza com mais de 30 pessoas, recomendando ainda que os bares, restaurantes similares mantenham a distância de 1 metro aí entre os cidadãos, restringindo a 4 pessoas por mesa, para evitar aquelas mesas de festa que o pessoal bota 20, 30 pessoas sentadas numa mesa comprida. Isso válido por quanto tempo, prefeito? Por prazo indeterminado. Isso a gente não sabe se vai durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas pelo prazo que durar não só o caso da propagação, né, do vírus, enquanto não diminuírem os casos, enquanto a gente não sentir a segurança de que teremos o controle dessa propagação, haverá a importância da manutenção dessas decisões, que estão sendo tomadas de forma até mais drásticas, né? Eu estava vendo, se não me engano, Santa Catarina cortou o transporte, inclusive municipal, intermunicipal e interestadual, como está fazendo o Rio de Janeiro, que não cortou ainda o municipal, está dentro da região metropolitana, mas já cortou o interestadual e fora daquele cinturão das 22 cidades também cortou o transporte coletivo. Então, para evitar medidas mais drásticas, a gente começa a tomando medidas de conscientização acima de tudo, para que a população saiba que nós temos aqui circulando um vírus de propagação muito rápida. Então temos que nos proteger. Aos idosos também passamos as recomendações, suspensão inclusive lá das atividades esportivas que nós temos no FADEMP, no Fundo Social, com os idosos, para que os idosos fiquem preservados, fiquem nas suas casas, de forma que o objetivo é a gente conter o avanço do vírus e evitar o que aconteceu na Itália. A Itália houve uma propagação muito rápida e descontrolada. A gente vai ao primeiro intervalo comercial e nós voltamos em instantes aqui no Band Entrevista e vamos falar aí de outros setores de Guaratinguetá e o que se espera para esse ano de 2020. Até já.